Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes entrarmos em sintonia com a corrente médica espiritual. Nesses encontros que humildemente realizamos às sextas-feiras, é quando teremos a oportunidade de recebermos a visita dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores e também de toda uma corrente da luz que virá estar junto de nós para nos trazer a cura. Mas não a cura transitória, a cura verdadeira. Atravessamos momentos, situações, mas não nos esqueçamos. Ao nosso lado, sempre existe a luz que brilha e que nos mostra o melhor caminho. A sugestão é para que coloquemos um copo com água, uma garrafa ou uma jarra próximos de nós, para que quando da prece final, essas águas sejam fluidificadas, benzidas, imantadas, recebam na grande fusão que iremos realizar. Em nome do Pai, em nome do Mestre, em nome do amor. Até já. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação nessa sexta-feira. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós temos a oportunidade de recebermos a cura, através da corrente espiritual que trabalha em nome da luz. São espíritos que desde o amanhecer nos prepararam para este encontro. Esteja você onde estiver. É possível expandir esse desejo de cura a quem quer você deseje, independente do plano que esteja. Porque a luz não encontra obstáculos. Ela sempre leva embora a escuridão. Então vamos, durante o nosso processo de oração, de preparação, guiar os nossos pensamentos a todos aqueles e aquelas a quem queremos também ajudar, além de nós, obviamente. Isso é amar. Isso é desejar ao próximo o que queremos para nós. E diante dessa oportunidade, diante da luz que nos visita, nós vamos convidá-los, convidá-las, para que busquemos uma posição confortável de estarmos sentados, sentadas. Recoste-se. Feche os seus olhos. Inspire profunda e lentamente. Exale suavemente. E mantendo este processo de inspirações profundas e expirações suaves, mentalize o nascer do sol, quando a luz chega e leva embora a escuridão. Sempre lembramos que a escuridão que nós citamos não é a escuridão urbana, com suas lâmpadas artificiais. A escuridão é a ausência total da luz. É quando nós
não conseguimos enxergar nada. Tateamos, nos perdemos, desesperamos, mas eis que nasce o dia, o sol. E assim é a luz em nossas vidas. Nunca se esqueça que a luz sempre vai estar brilhando para você. Todos os dias. Todos os dias. E com a luz, nós passamos a enxergar as belezas que nos cercam. Os vales, as montanhas, os riachos, os lagos, os mares, os oceanos, os pássaros, as flores, as matas. Quanta coisa linda que nos cerca. Mas a luz tem uma principal finalidade. É para que nós enxerguemos por onde desejamos caminhar. Ela não nos obriga a qual caminho seguir. Nós é que dentro da possibilidade de termos entendido a mensagem do querido amigo Jesus, escolheremos o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da cura. Porque quem ama, quem perdoa, não terá enfermidades. Libertemo-nos desses sentimentos. Se algo negativo tenta nos rondar, peçamos perdão ao nosso passado e confiemos na luz do nosso presente. E assim, neste encontro fraterno, para auxiliar cada que entremos em frequência com a corrente que está junto de nós, nos dando as mãos nesse momento de luz e de paz, trazendo-nos a cura aos nossos espíritos, trazendo-nos a cura aos nossos corpos, nós vamos trazer a leitura de um pequeno capítulo do livro Jesus no Lar. Jesus no Lar foi ditado pelo espírito Neio Lúcio ao querido irmão Chico Xavier. E a leitura de hoje, o incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que ele tomava ao íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que ele sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento,
vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje esse animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E, fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste e, se te não é possível por agora servir ao nosso Pai Supremo, na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mais prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Gratidão. E assim, nessa leitura inspiradora, pudemos preparar as nossas mentes, possibilitando equalização de energias. Esqueça seus problemas. Esqueça qualquer pedido. Apenas façamos a gratidão. O Pai que nos conhece, de tudo nos proverá. Confie. Tenha certeza. Imagine que você já recebeu o que você está necessitando. Fazendo a gratidão. E assim, nós vamos, nessa noite de luz, fazermos um mantra. O mantra do perdão e da gratidão, para purificar os nossos corações e nossas mentes. Nós vamos reportar aos nossos passados, de tantas vidas, e ao nosso presente. Nós vamos, assim, mentalmente, pedir perdão a todos aqueles e aquelas a quem tenhamos magoado, ofendido, prejudicado, abandonado, entristecido, a quem possamos ter usurpado. Te pedimos, Pai, que nos ensine a perdoar, que nos ensine a amar, que nos ensine a purificar os nossos corações para que não permaneçamos na enfermidade do ódio, da vingança, da tristeza. Vamos perdoar de verdade, entregando a Ti as nossas demandas, porque sabemos que quem semeia colhe. Nós colhemos todos os dias e semeamos todos os dias. Façamos a gratidão assim às nossas colheitas. E sigamos em frente entendendo que a nova sementeira que foi deixada
germinará e trará bons frutos, como nos fala na parábola do semeador. E assim, fazendo a gratidão infinita pela vida, pela cura, pela tua presença, nós te pedimos, Pai, ouça a nossa oração, o nosso pedido de cura para todos aqueles e aquelas a quem queiramos sejam auxiliados. Mentalize que você está em uma recepção hospitalar. Leve mentalmente cada pessoa que você queira ajudar. Cada um. Não importa, insistimos, o plano que esteja. Posteriormente, mentalize uma imensa enfermaria com leitos separados uns dos outros por 80 centímetros. Não há quartos, não há cortinas. É um imenso leitos colocados lado a lado. E assim, coloque em cada leito uma pessoa que você queira ajudar. Mentalize, eu te coloco para a cura. O outro, eventualmente, eu te coloco para a cura. E vá mentalizando um a um. Por último, deitaremos-nos nós. E saibamos que à medida que cada um for sendo colocado nesse leito de cura, formar-se-á uma corrente de luz em torno dele, que passará a operar a maravilhosa transformação de tudo aquilo que está nos prejudicando em saúde, em harmonia, em paz, para que possamos receber, enfim, a cura. E te pedimos, Pai, enquanto fazemos a prece, que as águas que eventualmente foram deixadas aqui ao lado sejam fluidificadas e transformadas no complemento dessa singela oração que vamos a Te oferecer. Pai amado, misericordioso, pedimos por nós, pedimos por todos aqueles a quem mentalizamos, que recebamos a cura apesar de não sermos dignos, apesar de não sermos dignas. Há aqueles e aquelas no plano espiritual, eventualmente ainda necessitados de socorro e amparo, que possam aceitar suas mãos, que sempre estiveram aí colocadas, que eles encontrem forças para que, recebendo essa luz, possam entender que não haverá penalizações, haverá sim amor, haverá acolhimento, haverá a como fazem as mães, o acolhimento. E assim, roguemos, orando a prece que nos deixaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E dessa forma, fizemos o nosso momento de oração e meditação. Humildemente, sugerimos que você tome as águas que eventualmente tenha deixado aí ao lado. À noite, coloque uma nova água, próximo da sua cabeceira, ou na sua cômoda, ou na sala, ou na cozinha. Tome cuidado de cobrir, se não for uma garrafinha. Amanhã em jejum é a primeira água que você tomará. Se tomas algum medicamento, ingira-o junto. Ela trará a cura. Ela complementará a medicação da matéria. E procuremos amanhã ter um bom dia. Um dia de paz, um dia de luz, evitando discussões, evitando visualizarmos os vídeos de violência, de brigas. Não que eles não estejam ocorrendo, mas nós precisamos de momentos de paz, precisamos de momentos de luz, precisamos de momentos de cura. Medite, agradeça, olhe à sua volta quanta graça temos a dar e saibamos
que a luz nunca vai nos abandonar. Gratidão, humildemente um abraço e com a permissão de Deus e da corrente espiritual, na próxima sexta-feira, nesse mesmo canal, teremos o nosso encontro nesse mesmo horário, corrente médica espiritual, em nome da luz, em nome de Jesus. Que assim seja.